Uma distribuição Imagem Filmes. Se existisse qualquer plano no universo, qualquer modelo para a vida humana, sem dúvida ele poderia ser descoberto, misteriosamente oculto, nas vidas que são repentinamente interrompidas. Ou vivemos por acidente, ou morremos por acidente. Ou vivemos por meio de um plano, e morremos por meio de um plano. No dia do funeral, toda Lima estava em estado de transe. Os corpos das vítimas foram coletados próximos uns dos outros. Estavam próximos, mas separados. Foi uma grande cerimônia. Todos estavam emocionados e com a alma em luto. Todos presentes pela graça de Deus. Por que isso aconteceu com aqueles 5? Por que não comigo? Na sexta-feira, ao meio-dia, a ponte mais frágil de todo o Peru partiu. E 5 viajantes caíram no canal que estava logo abaixo. Todos nós, desde que soubemos do acidente, fizemos o sinal da cruz e uma retrospectiva mental de como recentemente nós cruzamos esta ponte e o quanto estivemos perto de cruzá-la novamente. Vivemos em um país, em um lugar, onde catástrofes que são chamadas de atos de Deus são mais do que usualmente frequentes. Ondas destroem cidades inteiras. Terremotos ocorrem todas as semanas em algumas partes. E doenças estão constantemente entrando e saindo das províncias. A idade avançada leva embora alguns de nossos mais admiráveis cidadãos. E fortalezas caem sobre bons homens e mulheres o tempo todo. Mas todos nós ficamos muito impressionados e especialmente tocados pelo que ocorreu na ponte de São Luís Rei. A Ponte de São Luís Rei. Versão brasileira Sigma. Parecia estar entre aquelas coisas que durariam para sempre. Parece mentira que ela tenha se partido. Todos tivemos alucinações de nós mesmos caindo naquele abismo.
Por mais 10 minutos. Eu mesmo. Poderia ter sido eu. Então resolvi investigar a vida secreta daquelas 5 pessoas que caíram pelos ares naquele momento para tentar descobrir por qual motivo teriam falecido. Por 6 anos bati em todas as portas de Lima. Fiz milhares de perguntas. Cataloguei milhares de pequenos fatos, anedotas e testemunhos da maneira mais precisa possível. O resultado, como sabemos, foi este tórrido testamento. Tão herético em denominação quanto em conteúdo. Uma traição completa. Não passa de um livro de suposições. Não tem nada de tão sinistro. Só relata a vida simples destas 5 vidas solitárias, tão tragicamente interrompidas. Então talvez nunca soubéssemos de suas recônditas paixões. E você alega ter investigado cada detalhe da existência delas. Não seria possível que você tivesse fantasiado coisas demais em cima dessas informações? Se me permite, o que eu escrevi foram as particularidades destas pessoas. Comecei a pesquisa na sala de leitura da Ordem Franciscana de San Martín, com um livro encadernado entre 2 pranchas de madeira. Foi lá que descobri a única cópia dos volumes de cartas da Marquesa de Montemayor para a filha dela, Dona Clara. Eu vou escrever sempre. Vou escrever todos os dias, meu amor. E quando minha filhinha tiver um tempinho... Marquesa deve demorar no mínimo 6 meses para receber uma carta vindo da Espanha. Ao ficar sozinha em Lima, a vida da Marquesa ficou cada vez mais introspectiva. Era tão vital para ela atrair a admiração de sua filha distante que ela só existia por completo nos diálogos sem fim que evidenciavam suas excentricidades em suas muitas cartas para a Espanha. Espero que esteja em paz, meu amor. Estou enviando a Vossa Mais Católica Majestade a corrente de ouro perfeita. Ele não precisa saber nunca que para obtê-la eu tive que invadir um quarto. Lembra-se daquela tela na sacristia de San Martín? É um retrato pintado por Velázquez, do vice-rei que fundou o monastério, acompanhado de sua esposa e sua filha. Lembra que a mulher dele está usando uma corrente de ouro? Decidi que só aquela corrente adiantaria. A garota mais linda da Espanha gostaria de ofertar a mais fina corrente de ouro que pode ser encontrada ao mais gracioso rei do mundo. Minha mãe, a Marquesa de Montemayor, insistiu muito para que ficasse com ela. Logo na ocasião do batismo do infante. É a corrente de ouro mais perfeita que já vi. Não é mesmo, Vossa Alteza? Parece que invadiu um retrato de Velázquez para obtê-la. Devo conhecer esta marquesa. Convide-a para vir até a corte. Podemos passar uma tarde juntos em um local agradável. Não podemos mantê-la nesta corte. Precisa relaxar, minha querida. Está decidido. Talvez a história possa reverenciá-la como uma das grandes mulheres do Peru. As indiscrições dela podem ocasionar muitos problemas para nós dois. Já intercedemos 3 vezes para livrá-la da Inquisição. Vossa Excelência sofre com a gota de novo. Eu digo de novo porque os puxa-sacos da corte dizem que ele às vezes se livra dela. Ele tirou esse dia de San Marco para visitar a universidade, onde 22 novos doutores formaram-se. Mal conseguiram levá-lo de seu divã para o sofá, onde ele fuma o seu mais delicioso charuto. Quando estávamos discutindo seu longo e doutrinal discurso, mais ou menos em latim, ele a citou, mais ou menos em espanhol. Mas com todo aquele humor peculiar de quem está sofrendo com a gota. Então...
Ela representa bem todas as excentricidades relatadas para a Inquisição, não é mesmo? Cara Marquesa foi denunciada 3 vezes pela Inquisição. E não fosse pela influência de seu genro na Espanha, já estaria queimada em um tronco. Passe-me os mapas do Novo Mundo. Dedicado à Condessa, filha da Marquesa de Monte Maior. Que tem a admiração de sua cidade e um sol nascente no peito. Minha cara Marquesa, levando em consideração a carreira deste cartógrafo, sua filha tem a reputação de ser uma das mulheres mais inteligentes de toda a corte espanhola. Então, como é possível que a mãe dela, filha de um mercador de roupas e esposa de um aristocrata tolo e arruinado, como é possível que de um ventre assim tão tolo tenha nascido tanta sabedoria? Tem minha permissão para viajar até a Europa para visitá-la na corte da Espanha. O rei despachou o seu convite pessoalmente. Vossa Excelência. Meu próximo projeto é com o cientista Assuários. O tratado dele sobre a lei de hidráulica foi originalmente suprimido pela Inquisição por ser muito empolgante. Por isso, serão necessários muitos fundos para refrear o criticismo de certas pessoas da igreja. Minha doce e inteligente Clara. A mesada que me dá não é o suficiente. Vou literalmente manter todas as artes e ciências da Espanha. Alguns de seus projetos são tão grandiosos que necessitam de toda a riqueza do Peru para mantê-los. É muito atormentador de sua parte repreender minhas despesas. Nada de bom poderia surgir dessa sua visita à Espanha. Não é culpa minha que nada de memorável tenha sido produzido neste interim. A consciência de que talvez nunca seja amada em troca é muito dura de suportar. Todos somos vítimas da tirania de amarmos mais do que devíamos pelo bem de nós mesmos. Que Deus lhe permita ter uma filha que verdadeiramente ame sua mãe, ao invés de ofuscá-la com obscura indiferença. Deus a acompanhe. A visita foi encurtada por julgamentos fortalecidos pelo remorso. Uma devia ter sido mais paciente e a outra foi reservada demais. As duas falharam. É praticamente impossível imaginar os tormentos que Dona Maria aturou para conquistar as afeições de sua filha. Ela forçou sua entrada na sociedade, embora fosse motivo de zombarias, e mesmo assim ela conquistou a amizade dos mais celebrados conservadores. Com frequência, infelizmente, muitos nutrem opiniões heréticas e alguns temem pela sanidade dela. Falsos temores, eu diria, arcebispo. Loucura. Este seria o diagnóstico do diabo. Artística descreve melhor sua natureza distraída. Embora eu saiba que o arcebispo leva muito em consideração as ideias da Santa Inquisição. Descobri as cartas da Marquesa descrevendo a visita que tinha feito ao convento de Santa Rosa de las Rosas. Que índole estranha tinha a abadesa Madre Maria del Pilar. Abraçou uma causa obstinadamente contra tudo e contra todos. Tinha o desejo de atribuir um pouco de dignidade à vida das mulheres. Orações vespertinas. Então, arcebispo, a que devo a honra de sua visita a uma hora dessas? Eu vim, cara madre, em busca de companhia. Estou ciente da opinião desfavorável que o arcebispo possui em relação a essa instituição. Não. Eu mesmo não.
Meus gostos são um pouco mais sofisticados do que parecem. Para resumir, a Inquisição recomendou esta mulher maluca, a Marquesa de Montemayor. Pode ser que não seja tão louca. Dizem que ela não foi sempre tão sozinha. E por essa razão fui enviado para encontrar uma companhia adequada para ela. E por não termos pretendentes e sendo ela uma viúva, pensei em me aproximar de você. Embora eu pudesse fazer praticamente qualquer coisa para obter o apoio de meus superiores em minha busca por fundos para essa instituição... Madre Maria, escute-me. Aqui em seu convento, em sua instituição, tem tantas jovens brilhantes. Boas moças. Cada uma delas uma benção vinda do céu. Com certeza, garotas bem disciplinadas que podem se beneficiar da experiência terrena de viver com uma das mulheres mais ricas de todo o Peru. Achei que poderia tirar proveito. Vou pensar nisso. Não pense mais nisso. Considere decidido. A Marquesa em pessoa virá ao seu encontro amanhã e sugiro, pelo bem de seu trabalho, que deixe sua pequena instituição vicejar de acordo com as suas ambições e que jogue as suas armas para conseguir o que quer. Obrigada, Pepita. Estou certa que o arcebispo nem tem como agradecer sua mesura. Tais cortesias só servem para aviltar o mérito das mulheres. Como sempre, considero o fim destas reuniões como uma das compensações da morte. Boa noite, abadesa. O arcebispo encontrou posições para vocês dois na cidade. E é melhor que levem em consideração essa possibilidade. A culpa não é de vocês. Mas com toda a distração que ocasionam, é impossível que permaneçam residindo aqui neste convento. Não sei se sabem que sou um pouco filólogo, entendo de dialetos, estou anotando em meus cadernos as mudanças esquisitas de vogais e consoantes do latim para o espanhol e do espanhol para o espanhol indígena, levando-se em conta a linguagem mais antiga. Foi quando ouvi falar sobre sua língua secreta. Qual de vocês é Manuel e qual é Esteban? Bem, vamos começar extraindo verbos. Como diriam, eu vi. Tem preferência por latim ou espanhol? Compreendem cada uma das línguas, mesmo a língua falada e a escrita? Nos anos em que eles primeiro aprenderam a falar... Vocês escrevem? Eles inventaram uma língua secreta para eles mesmos. Esta língua era um símbolo da profunda identidade de um para com o outro. Agora escrevam aqui. Inteiramente inadequados ao trabalho eclesiástico, não leem nem tampouco escrevem. Eles escrevem, e muito bem. Já copiaram epígrafes morais e outras coisas para os maestros do coro. Então deixe que se tornem escribas. Mas não apóstolos. A virtude de uma virgem, então, é o mais provável milagre de Santa Rosa. Pepita, me acompanhe. Sabe que este trabalho é uma experiência boa para o seu futuro e um modo de adquirir certo direcionamento espiritual. Cada tarefa tem seu tédio e recompensa. Sei que valorizo o modo como trabalhamos aqui. E um dia, desejo que possa trilhar este mesmo caminho para me suceder. Sabe que tem um lugar para você entre as irmãs. Mas antes que renuncie aos caminhos do mundo, deve saber quais são eles. Vai partir amanhã e assumir o seu posto no Palácio de Montemayor. Será um ônus, eu sei, mas isso lhe
Ah, minha criança. Qual é o seu nome? Pepita. Pepita. Meus olhos estão cansados. Sabe ler, Pepita? Sim, madame. Então leia isto, deixe-me escutar. Ai, minhas cartas imperfeitas, como pode ver. Eles têm Mureto Trampa adelante, sendo interpretado em La Comédia. La Periccioli atua muito bem como Dona Leonor. Deve saber que eu decidi ir à La Comédia para descobrir isso por conta própria. E Pepita irá me acompanhar. Muito bom, continue. Me repreenda o quanto quiser, pois não passo de uma tola do interior, mas não tem uma atriz como essa na Espanha. E aquele homem curioso, tio Pio, está ao lado dela o tempo todo. Ele é o pai dela, seu amante ou seu filho? Não é para eu ficar segura da admiração de minha filha? Só haverá outra embarcação daqui a um mês. Ela dedicou seus dias inteiramente a esta procura pelo amor da filha, mandando missivas diárias para a Espanha. Volte antes da próxima embarcação partir. Mas ela raramente recebia uma carta de resposta. Ela se sentia muito pouco amada. Uma alma solitária. Isso sem falar do martírio, simplesmente fazendo o milagre diário que está presente em tantas atitudes inesperadas de abnegação. Sabe, primeiro encontra uma menção ao tio Pio e mais tarde a Dom Jaime, misteriosamente encontradas entre as cartas da Marquesa. A descrição dela sobre o tio Pio não contradiz todas as outras descrições insípidas que ele tinha conquistado em outras partes. Nosso velho arlequinho tio Pio. Se ele tivesse escrito minhas cartas, então gerações teriam se levantado e me chamado de espirituosa. Ai, não é uma pena que ele seja tão ruído pelas traças e pelas más companhias. Eu deveria tê-lo descartado como um pacote de cartas manchadas e o deixado entregue ao seu submundo. Pepita, veja como ele é parecido com uma formiga. Mande um recado para o tio Pio. Eu quero que venha me ver antes do pôr do sol. Minha filha deve ser a primeira a saber de tudo. A Marquesa de Montemayor solicita sua presença diante dela no palácio. Meu caro tio Pio, para você que é o homem mais encantador de todo o mundo. Sem contar com o marido de minha filha. Então, eu devo ser o segundo homem mais encantador do mundo. E, para falar a verdade, é totalmente encantador. Eu passei anos sem ouvir nada a não ser os diálogos de Calderon em La Comédia. Eu ouvi dizer que o arcebispo acabou de voltar de sua visita à Espanha com volumes de máximas e epígrafes e muitas baladas. Novas obras de Palestrina. Epígrafes morais. Oh. E também o último Moreto. Temos que reservar um camarote para você em La Comédia, pois tenho o desejo de fazer o último Moreto com La Periccioli. Periccioli é a única atriz em Lima que pode interpretar essa beleza. Sim, tem uma parte longa e poética, eu sei. A amante, Dona Leonor. Eu quero a peça apresentada para o vice-rei. Você terá que impressionar para conseguir apoio. Vossa Excelência. Dizem que poderia estar ligado à corte da Espanha, procurando provisões para o exército e dando instruções para incitar insurreições. Sua descrição é bem contundente. Dizem que o partido francês te usou, mesmo sabendo que o partido espanhol também tinha te usado. Dizem que foi um treinador de circo e um negociador de antiguidades, e um mercador de seda italiana ou um mercador de dissipações e prazeres, mas que reluta para adquirir qualquer coisa. E que
Vendeu fardos de porcelanas da Pérsia, tesouros e artefatos chineses e até vasos Ming para colecionadores. E que, embora tenha começado um ótimo comércio de pílulas, comprou remédios poderosos dos Incas. E que, assim que sentiu que poderia lucrar com eles, abandonou tudo. Mesmo quando fazia investigações para a Inquisição, inspirou muitas rebeliões em nome dos governos, para que assim que se rendessem, você de todo o coração pudesse esmagá-los. Uma anomalia que o vice-rei acha divertida, senhor. Por favor, aguarde. E em relação a Lapericioli, dizem que uma vez foi o professor de canto dela. Outros dizem que foi o massagista ou o cabeleireiro. Outros insistem que você é o pai dela. O que Vossa Excelência tem que deixar bem claro, entretanto, é que nunca, absolutamente nunca, foi amante dela. Estou cercado por oceanos de enfado, isso sim. Um enfado, tio Pio, tão penetrante que mais parece uma dor. Eu acordo com ele, passo o dia com ele, senta-se ao meu lado na cama todas as noites e vigia o meu sono. Não há objetivos em minha existência. Existe algum objetivo na sua? Minha vida tem 3 propósitos, Vossa Excelência. O primeiro é uma necessidade de independência, além do desejo de sempre variar. O segundo é sempre estar perto de belas mulheres. Venero todas elas. E elas me atormentam. E elas estão totalmente à disposição aqui na corte. Percebo pela descrição de suas obstinadas devoções. Posso ir e vir de seus quartos. E, amigo fugaz como sou, nunca esperei ser amado em troca. Por isso, eu levo meu dinheiro para as partes mais obscuras da cidade. E, em terceiro lugar, eu preciso estar perto daqueles que amam a literatura da Espanha. Não poderia ser mais negligente com a falta de respeito que Vossa Excelência nutre pelos versos de Cervantes e Calderón. Existem negócios nos quais eu julgaria diplomático me engajar aos seus préstimos. Veja, embora faça pouco uso de minha posição na incessante busca pelo poder ou frívolas fantasias, e embora me delicie pouco em galanteios, ainda existe um certo toque castelhano em mim. Mas só para apreciar os versos de Calderón e outros, e para apreciar a versão elegantemente respeitosa dos mesmos, com a interpretação de Lapericioli. Minha descoberta de Lapericioli combina os 3 maiores propósitos de minha vida. Talvez possa conseguir a presença dela para uma pequena e privativa, une petite performance qualquer noite dessas. Após La Comédia. Dona Leonor, entrampa adelante. Em toda a literatura espanhola, a mais legendária amante de todos os tempos. O interesse do vice-rei também é indubitável. E se o agradar essa noite, talvez também possa patrocinar uma performance de Moreto. Oh. Olha. Para o deleite da graciosa Lapericioli. Vossa Senhoria está recrutada para cear com Vossa Excelência depois da apresentação de Calderón na meia-noite. Não. Serei Vossa Senhoria.
Que paixão. Ah, acha mesmo? Sabe, existe uma certa escassez de papéis femininos apaixonados no teatro espanhol clássico. Todos os cavalheiros heróis vacilam entre reivindicações da honra e da cruz. Não existe nenhuma alusão ao xiste, ao charme, à paixão e nem à histeria dos franceses. E aos teatros venecianos. Ele é um homem encantador. Dom Andrés de Ribera. Quer dizer, Sua Excelência? Sim. Pelo menos o que sobrou dele. Foi destruído pela alimentação. De onde, sem dúvida, adquiriu suas doenças. Ele também coleta moedas com as quais adquire débitos e vinhos que lhe deixam doente da gota. Mas livros o deixam míope. E atrizes? Deixam-no como? Com tendências para convulsões. Como resultado de uma dessas disputas que surgem tão naturalmente nos bordéis, a vida dele tornou-se muito complicada e ele mudou-se para o Peru, onde me encontrou cantando baladas em cafés quando eu tinha 12 anos. Ele me contratou, escreveu músicas para mim e me ensinou a escutar a qualidade do meu timbre. E até me comprou um vestido novo, mas nunca me pediu nada em troca. Então, nada neste mundo me surpreenderia agora. Você vai ter o seu moreto, Dona Leonor, e meu patrocínio pessoal na empreitada. Aquele fantasma de paixão que podia fazer toda uma vida devotada à mais cansativa tarefa passar como se fosse um sonho gracioso, estava destinado a abandonar a todos. Não lhe parece, irmão Juniper, que já está mais do que na hora da teologia assumir o seu lugar entre as ciências exatas? E que o que faltava até aqui era uma experimentação, um abrupto ato de Deus? É por isso que o colapso da ponte de San Luis Rey forneceu um controle perfeito? Pelo menos aqui achou que poderia surpreender as intenções de Deus? A coincidência confunde a razão a cada volta desta diligência. A fé revela com capricho até o aparente mais inconsequente dos eventos. Ah, La Comédia. Obrigado. Uma carta da Espanha? Não, senhora, é um convite. E creio que é para La Comédia. Tio Pio. Ah, sim. Eu vou à comédia para assistir ao Moreto. Teatro La Comédia. Quero que fiquem à disposição dos atores principais. La Periccioli, em trampa delante de Moreto. Coloque o nome de Periccioli acima do título. Em nome da paixão, eu dedico este touro à atriz La Periccioli.
nunca eu fui tão humilhado. Que eu possa ofertar a Vossa Excelência, em nome dela Pericioli, os melhores votos. E elogiá-lo por seu apoio à nossa peça. Que maravilha é o Moreto. Pode devolver os seus votos à la Pericioli e acrescente a eles minha humilde indignação por um matador ter dedicado um touro a ela em nome da paixão, enquanto eu... ficava simplesmente sem palavras. É melhor rezarmos pelos chifres daquele matador. Venha comigo, senhor. Vossa Excelência não está passando muito bem, se é que me entende. Casos amorosos vulgares que acontecem nos camarins nunca poderão preparar uma artista para interpretar tão legendariamente. O máximo de arrebatamento apaixonado que essa cena necessita demanda todas as cores do amor que uma pessoa possa vivenciar. A atriz pode, de fato, muito mais verdadeiramente abarcar os efeitos requeridos para sua performance, aludindo à mais nova e rica sensatez de seu coração. Recoletando alguns momentos amorosos de memória. A Marquesa de Montemayor. A filha dela é uma condessa, ligada à corte. Só pode estar bêbada ou demente. Como ousa zombar de mim dessa maneira? Como ousa? Não, minha lua crescente. Última chamada. 1 minuto para a cortina final. Camila. Falta 1 minuto. E onde está o vice-rei? Porque o camarote real distingue-se somente por sua ausência. Manuel?
Acho melhor irmos embora. Cuidado, senhora. Amor é uma palavra inadequada para descrever a tácita e quase vergonhosa unidade destes irmãos. Apesar de sempre juntos, um tinha tanta necessidade do outro que isso produziu milagres tão naturalmente quanto o surgimento de um relâmpago. A separação foi uma devastação tão misteriosa quanto a calmaria que ocorre após uma tempestade feroz. Minha noite mais triunfante. Se pelo menos você estivesse lá. Eu soube de tudo sobre sua performance desta noite. E há uma tarefa que gostaria que executasse para mim, tudo bem de acordo com o requisito de seu charme. Vossa Excelência não acha que sou atenta o bastante? Bem, do que eu gostaria? Um pequeno verso. Talvez uma canção. Tire seus sapatos. Uma dança. Descalça. Como uma mulher cigana. Espere. Sua pobre garganta deve estar sufocada com o peso deste colar. Gosto tanto de nossos joguinhos. E como você consegue respirar com este espartilho tão apertado assim? Isso é para mim. Vamos, abra. Coloque. Coloque a roupa. Mas que joguinho é esse?
Isso não é um jogo, minha cara. Não há nada de engraçado no ato de caçoar de um membro da aristocracia em público. É ofensivo, uma afronta e deve ser publicamente punida. Vai se dirigir à marquesa e pedir desculpas. E vai fazer a viagem descalça, usando este humilde vestido preto. Mas eu sou o Lapericioli. E eu sou o vice-rei do Peru. Um dos primeiros homens do mundo. Assim como a marquesa que você tanto humilhou em La Comédia esta noite. Mesmo que ela seja uma débil mental, ainda é um membro da aristocracia. Mas... Assim como o genro dela, que é uma personagem de importância crescente na corte da Espanha, ele não deve ser contrariado. E nem eu. Mas que motivo eu dei para Vossa Excelência? E eu espero pelo seu próprio bem que não sejam verdadeiros os rumores de que está me enganando com um toureiro. Ou será que é um ator? Esqueceu os sapatinhos. Seja quem for. Era a primeira vez que o desejo e a imaginação dele tinham sido dominados. Qual de vocês esperou pela Lapericioli na entrada dos artistas hoje à noite? Tinha perdido aquele privilégio de ser uma pessoa de natureza simples. Sim, Gavi. A desagregação do amor e do prazer. O prazer estava sendo complicado pelo amor. Ah, Manuel, é você? Sim. Deve fazer outra carta para mim. Escreva. Eu, Lapericioli, não estou acostumada a esperar para me encontrar com alguém. Escreveu? Ficou completamente maluco? Nem pense em dedicar outro touro para mim de novo. Você é só um tolo. E existem toureiros melhores do que você aqui mesmo em Lima. Eu sou meio castelhana. E não existe melhor atriz no mundo todo. Não vai ter a oportunidade... Já escreveu? De me fazer esperar de novo, seu tolo. Quem ri por último, ri melhor. Pois uma atriz não envelhece tão rápido quanto um toureiro. Lapericioli deseja falar com Dona Maria, a Marquesa de Montemayor. Espere aqui, por favor. Por favor, diga à dama de companhia que tem uma carta do próprio vice-rei me apresentando a ela.
Pois não, madame. A senhora disse... Eu sei o que ela disse. Obrigada. Mande esperar lá fora. Verei o que posso fazer. Pois não. La Periccioli está aqui para vê-la. A atriz de La Comédia. A dama de ontem à noite da peça de Moreto. Ela está lá fora. Ela está usando os trajes da humilhação pública. Diz que ela... La Periccioli tem uma carta de apresentação do próprio vice-rei. Traga-me uma tigela de neve. E um véu. Vossa Alteza não está ofendida com sua humilde serva? Ofendida? Ofendida com você? Minha criança talentosa, você é uma grande artista. Meu lenço, Pepita. Ah, é tão gentil, senhora. Me perdoe, Vossa Alteza, por não tomar conhecimento de minhas infantilidades. Permita-me que beije suas mãos. Ora, quem sou eu para ser ofendida por você? Eu não passo de uma velha insensata e mal amada. Sinto como se fosse minha própria filha. Minha filha é muito bonita. Todos acham. Conhece a minha dona Clara, senhora? Eu conheci a condessa, mas só de passagem. Por que permanece ajoelhada sob um joelho? Obrigada. Um dia nos desentendemos. Esqueci por qual motivo. Dissemos coisas ofensivas e fomos para os nossos quartos. E ninguém queria voltar atrás para perdoar. Finalmente só uma porta nos separava. E lá estávamos nós, trilhando caminhos opostos. Mas finalmente, ela pegou meu rosto. Desse jeito. Com suas duas mãos. E então, ela não tinha uma natureza impulsiva e afetuosa. Eu sei disso, mas a minha criança, ela é tão inteligente e graciosa e qualquer equívoco entre nós foi claramente só por minha culpa. Não é maravilhoso que ela tenha me perdoado tão rápido? Sim, é maravilhoso. A culpa foi minha. E o olhar que ela me deu. Não foi mesmo um erro que me fez mãe de uma garota tão bonita? É tão difícil. Estou tentando. Você e ela são grandes mulheres. Vossa Alteza. Não me interrompa. Você é uma excelente dama. Eu sou só uma velha tola e estúpida. Deixe-me beijar seus pés. Eu sou impossível. Eu sou impossível. Vossa Alteza. Sou impossível. Um amor tão cego e excessivo deu origem a cartas de grande poesia que permanecem como uma expressão impetuosa do mais puro egoísmo. Tais anedotas desvirtuam a noção de um mundo bem conduzido e encorajam aqueles que obtêm certa alegria na convicção de que muita coisa está errada com o nosso mundo. Precisamente é por isso que insisto com o projeto. Para explicar por que tais histórias não representam ameaça à nossa fé. E esta não foi a primeira vez que o irmão Juniper valeu-se de um experimento. Frequentemente, nas longas viagens que ele teve que fazer entre suas vastas paróquias, sempre caiu na tentação de sonhar com modos de justificar a existência de Deus.
Por exemplo, um registro completo das orações clamando pelas chuvas e seus resultados. Rituais esplêndidos. Mas nenhuma nuvem no horizonte foi relatada. E para poder provar suas convicções, quando a peste visitou seu querido vilarejo de Puerto e dizimou uma grande quantidade de camponeses, ele secretamente desenhou um diagrama das características de 15 sobreviventes. Aqui está um fragmento deste ambicioso gráfico. Então, irmão Juniper, quando você adicionou o total de vítimas e o comparou com o total de sobreviventes, descobriu que o quê? Que os mortos são 5 vezes mais ou menos dignos de serem salvos? Sim. Mas a peste parece que foi endereçada contra todas as pessoas do vilarejo de Puerto. Sendo assim, isso confunde totalmente sua teoria. O que você extrai desta descoberta? Somente que a discrepância entre a fé e os fatos é maior do que aquilo que é geralmente aceito. Embora existam alguns que dizem que nunca saberemos e que não passamos de marionetes nas mãos dos deuses, eles nos matam por puro divertimento. La Periccioli quer ver o Manuel. Existem alguns que diriam o contrário. Ela precisa de uma carta, urgentemente. Que uma pena não cai de um pássaro e uma folha não cai de uma árvore, se Deus não quiser. Onde ele está? Manuel respeitosamente informa a atriz, com todo o pesar, que não pode mais escrever cartas para ela. Como ele ousa? Livre-se deles. Quem? Daqueles 2 órfãos débeis mentais com seus lamentos insanos. Como ele ousa me desrespeitar dessa maneira? É nojento. Quero os 2 fora da minha casa. Fora deste teatro. E que eles nunca mais passem por esta porta de novo. Pra fora! Fora! Ouviram bem? Capitão? Você e você. Venham comigo. Estes servem? Vamos descarregar até o amanhecer. Com bastante pressa e com o dobro do tempo. Vamos com isso! Vamos, carreguem o navio! Rápido! Vamos! Rápido com isso! Vamos! Quero que dê isso a cada 1 hora. Até a dor diminuir. Você trabalhou bem. E o milagre da ciência fará maravilhas nessa perna. Não esqueça das ordens escritas para cada um dos unguentos empolgantes.
nomine Patris. Embora tenham permanecido sempre em silêncio, o mundo todo parecia arredio, estranho e hostil sem um dos irmãos. La Periccioli tinha lançado uma sombra sobre o caminho dele. As coincidências eram tão extraordinárias que dava para suspeitar de alguma intenção. Ou talvez tenha sido só um acidente. Talvez. E talvez seja o próprio trabalho do demônio. Talvez isso também tenha sido o trabalho do demônio. Onde você, irmão Juniper, foi seu sequioso cúmplice em mente, corpo e espírito. É para isso que estamos aqui, não é? Para proteger os princípios teológicos fundamentais da fé. Incontestavelmente. Este seu livro é certamente o trabalho do demônio, do mal. Uma tênue composição franciscana exaltando a incidência de fatos coincidentes que sobrepujam a fé, a crença em um ato de Deus. Um livro subversivo na melhor das hipóteses e no mínimo supersticioso. Isto é um convite para a Inquisição no mais alto nível. Cada cópia deve ser queimada ao anoitecer. Ter que decorar isso tudo é demais pra mim. Camila. Eu preciso do ponto no palco. Camila, venha com o tio Bill. Venha comigo. Você não é a atriz mais admirável de toda Lima. Está muito acima dos ataques de fúria dos talentos medíocres. Eu já não suporto mais. E quanto ao Moreto que eu trouxe da Espanha? Eis a questão. La Periccioli está muito triste. Atrizes. E agora? No imenso torpor de suas humilhações, ela perdeu o bom humor. Vamos precisar produzir um par de antepassados. Talvez um primo ou dois, se conseguirmos. E rezar para descobrirmos o que faremos em relação a este meu negócio ou em relação ao seu. Será que já não tem muitos fardos para carregar sozinho? Saiba que ela está prestes a dar à luz a um filho do vice-rei. E ele não sabe de nada. Esta peça está cancelada por ordem do vice-rei. Não consigo encontrar nada nos dias de hoje mais nutritivo para a alma do que a anedota quimérica, que diz que os pobres que nunca conheceram a felicidade são insensíveis aos infortúnios. Olhe para a casa deles e para suas roupas. Somente alguém de gosto muito refinado poderia dizer que eles são infelizes. Existe um lugar irrigado de muito bom gosto nas montanhas. Não é muito longe de Santa Maria de Gluxambuqua. E a ponte de São Luís Rei chega até lá. Vou dar a La Periccioli uma pequena casa de campo nessa vizinhança. E ela poderá bebericar dessas águas detestáveis durante o seu confinamento até que recupere sua saúde. Vamos caminhar. Venha, querida. Meu querido. Não levantaremos as cortinas esta noite. Avise a companhia. Não podemos competir com o carnaval. E eu não tolero mais trabalhar para uma plateia sempre vazia.
Sua indiscrição desafia minha paciência. Talvez possa passar meu tempo livre no quarto com Dom Jaime. Aqui. Está louco se acha que pode me convencer a voltar para o palco. Lembro daqueles dias com horror. Os insultos diários naquele lugar obsceno. Está perdendo seu tempo. Cara Camila, só me tolere por mais alguns momentos. Não serei boa companhia para o senhor agora, tio Pio. Você nunca nem ao menos foi ao teatro e todos notaram isso. E agora o público está diminuindo também. Agora só frequenta o teatro 2 vezes por semana. Fomos tolos ao tentar manter vivos os grandes mestres. Minha cara Camila, eu me sentia bem quando estava no palco. Senti um orgulho tolo dentro de mim. Você sempre foi uma grande artista. Se chegar à conclusão que não é feliz entre estas pessoas, pode pensar na possibilidade de ir para Madrid. Você pode ter um grande êxito por lá. Não quero mais ir à Espanha. O mundo todo é parecido. Madrid ou Lima. Se eu pudesse ir para uma ilha onde as pessoas a conhecem pelo que você é. E te amassem. O senhor tem 50 anos e ainda sonha com essas ilhas. Na realidade, não existe esse tipo de ilha ou esse tipo de amor, tio Pio. É só no teatro que pode encontrá-los. Eu tenho que entrar. Agora tinha descoberto aquele segredo do qual nunca se recuperaria. Que mesmo no mais perfeito amor, uma pessoa ama menos profundamente do que a outra. E que talvez nunca existam duas pessoas que se amem igualmente. Um lamentável segredo me escapou ao retratar a vida deles. Ao compilar o meu livro, eu fui importunado pelo medo de que, ao omitir o mais leve detalhe, eu poderia perder algum senso de direção. Então escreveu cada detalhe insignificante na intenção de guiar o leitor, como se esses inúmeros fatos fossem repentinamente se movimentar para revelar o segredo deles. Não tive a intenção de trair os segredos dos mortos, pois estes certamente foram perdoados, mesmo que para isso tenham perdido suas vidas. Os apóstolos, se recorda no Novo Testamento, acertadamente louvam Cristo, nosso Senhor. Ele sim estava desamparado e crucificado na cruz para redimir os nossos pecados. Dona Maria sabia que ela também era uma pecadora e que o amor que tinha por sua filha era vasto bastante para incluir todas as cores do amor e que não tinha nenhuma sombra de opressão. Ela tinha amado sua filha, não para o bem da própria filha, mas por seu próprio bem. Ela queria se livrar desse ignóbil vínculo, mas a paixão foi muito feroz para ser combatida. Como ela poderia mandar em sua filha, sendo que existia uma distância de 4.000 milhas entre elas? Tudo o que poderia pedir para Deus ou para a imortalidade era algum sinal da devoção de sua filha. Uma palavra afável, um aparte afetuoso, uma carta da Espanha.
Pode deixar que eu levo. Bebida? É um pacote da Espanha? Deixa eu ver. Aqui, rápido, leia para mim. Minha querida mãe, o clima por aqui está muito cansativo. E o fato dos pomares e jardins estarem em plena florescência piora mais as coisas. Eu poderia suportar as flores se elas não tivessem perfume. Vá para o final. Não tem nada de mais importante. Se Vicente voltar antes do correio chegar, ele ficará encantado de complementar estas páginas, lhe fornecendo todos aqueles detalhes cansativos sobre a minha pessoa, os quais você tanto aprecia. Eu não vou para Grignan, em Provence, neste outono como esperava. Já que meu filho vai nascer no começo de outubro. Que filho? Como ela pode ser tão vaga? Santa Maria Rosa. Tire esse lenço da cabeça. Diga para as criadas que todas devem tirar os lenços da cabeça. E quero um giz vermelho. Ai, mãe de Deus. Rápido! Tirem os lenços e desfaçam os nós das cortinas. Rápido! Nos proteja, minha doce mãe, Maria Santa Rosa de Cluxambuco. Proteja todos nós. Enquanto eu estiver fazendo minha peregrinação, cuidem para que ninguém pise nos degraus marcados com giz vermelho. Finalmente, o supremo ritual dos lares peruanos estava cumprido e todos aguardavam o feliz evento. Ela partiu em sua peregrinação para o santuário de Santa Maria de Cluxambuco para pedir que a filha tivesse um bom parto. Meu amigo. Pela graça de Deus. Deixe-me ajudá-lo. Pelo menos como um pouco. Se não me deixar ajudá-lo, será que poderia me dizer qual deles é você? Manuel? Deus o levou para junto dele. Para o capitão Alvarado. Ele é um diamante de sinceridade. Eu ia entregar diretamente. Vá com Deus, Dom Pio. Vá com Deus também.
Leve-me até ele. Fazemos o que podemos. Nos esforçamos, Esteban. O máximo que podíamos. E não foi o suficiente. Porque o tempo não para. Ficaria surpreso de ver como o tempo passa rápido. Vossa Excelência, Dom Andres precisa falar com o senhor urgente. E você sabe do que se trata? A peste, seu tolo! Mas que peste é essa? Centenas de pessoas já morreram por causa da varíola. E correm boatos de que La Periccioli está com a doença. Vamos embora! Vai! Todos os presentes que tem para ela. Todos devolvidos e sem comentário. Eu acho melhor eu ir falar com ela. Ah, eu já tentei. E alguém a tem visto? Ela não quer ver ninguém. Só a criada. E ninguém nega ou confirma se ela está contaminada. Vossa Excelência já tentou repetidas vezes entrar em contato com ela, mas foi tudo em vão. E já gastou uma grande soma em dinheiro. E recebeu uma carta acrescida de tudo que é possível em termos de mágoa e orgulho. E agora, esta entrega mal criada. E como muitas mulheres bonitas que foram criadas entre frequentes elogios às suas belezas, ela compreendeu, sem cinismo, que era só por este motivo que os outros se ligavam a ela. E daí quer dizer que futuras indulgências devem brotar de uma compaixão tão cheia de condescendências e saturada por toda uma reviravolta do destino? Por favor, dessa maneira trata de forma paternalista Vossa Excelência e toda a corte. Que ele exponha sua tese. Estou curioso para saber como ele vai concluir a questão. Não existem palavras suficientes para explicar os eventos que poderiam ou não ser os mesmos sem a queda da ponte de San Luís Rey. La Periccioli mudou-se com seu filho Dom Jaime para uma fazenda em um vale entre o lugar onde estava e Cluxambuco. E do outro lado, a marquesa era levada para o alto dos montes andinos em sua peregrinação, recitando todos os gloriosos e pesarosos mistérios de seu rosário ao longo da jornada. Pepita, devotadamente dedicada ao propósito piedoso da marquesa, seguia logo atrás, a pé.
Cara Abadesa, apesar de não vê-la nunca, penso na senhora o tempo todo. E me lembro do que me disse sobre o meu futuro com as irmãs. Às vezes não sei se você já se esqueceu. E é por isso que eu gostaria de partir desse mundo para sempre, para tomar o meu lugar aos pés da cruz de Cristo e assim seguir o caminho dele. Minha mãe em Deus, eu só quero fazer o que você quiser. Mas eu estou tão sozinha aqui. Eu não falo com ninguém. Então, se pudesse me deixar voltar para o convento só por alguns dias, talvez. E se pudesse arrumar um tempinho para me escrever uma carta, um bilhete, eu poderia me consolar. Mas... Leia o que escreveu. Isso é uma carta? Preciso descer para pegar mais carvão para a senhora. Isso pode esperar. Gostaria muito de saber o que escreveu. Cara Abadesa, apesar de não vê-la nunca, penso na senhora todo o tempo. E me lembro do que me disse sobre o meu futuro com as irmãs. Às vezes não sei se você já se esqueceu. E por isso gostaria de partir deste mundo para sempre, para tomar meu lugar aos pés da cruz de Cristo, para seguir o caminho dele. Minha querida, é muito bonita. Acredite em mim, eu sei. Não, não é. Não é nada corajosa. E finalmente ela escreveu o que ela chamou de sua primeira carta. Sua primeira carta, vacilante e mal redigida, mas cheia de coragem. É a famosa carta número 56, conhecida pelos enciclopedistas como suas primeiras Coríntias, por causa do imortal parágrafo sobre o amor. Das milhares de pessoas que conhecemos durante a vida, minha criança. E por aí vai. Esta, a última de suas cartas, é no mínimo imortal. Agora eu sei que a filha dela mal passou os olhos pelas cartas. Apesar dos apelos pela atenção dela, todas as cartas foram devolvidas. E foi graças a Pepita que todas foram conservadas. Deixe-me viver agora. Querido Deus, deixe-me começar de novo. Dois dias depois, começaram a voltar para Lima. E ao cruzarem a ponte de São Luís Rei, aconteceu o acidente que já conhecemos e do qual foram vítimas.
Procuro rapazes fortes para me acompanharem na minha próxima viagem. Trabalho duro, salário bom. Um longo caminho a partir do Peru. Então? O que acha? Quer me acompanhar na minha próxima viagem? Ótimo. Então está tudo certo. Pode ser que não esteja acostumado com o frio. Estou pensando em navegar entre as ilhas de gelo. Imagine a proa atravessando um oceano de algas, agitando uma nuvem de peixes, como se fossem gafanhotos em junho. Sabe, garoto, eu tinha uma filha. E muitas vezes ela me deu adeus e boas-vindas. Não tinha como saber se ela era mais inteligente ou mais bonita do que as milhares de garotas que a rodeavam. Mas ela era minha. E Deus a tirou de mim. Justo na hora que eu não estava olhando. E agora, algumas vezes, parece que ela saiu para uma longa viagem e que voltarei a vê-la em algum lugar. Então eu vago pelos hemisférios para passar o tempo entre o presente e o passado. Ele era o orador mais inepto do mundo. Isso sem levar em conta a pseudo-erudição do oceano. Embora existam épocas onde é necessário muita coragem para falar banalidades. E eles começaram pelos portos na costa do Atlântico, seguindo pela trilha Inca e conseguindo atravessar os Andes em busca de mercadorias para comercializar. Venha. Isso mesmo. E ela não vai permitir que o senhor entre. Então, de bom grado, permanecerei aqui fora. Eu só lamento muito pelo orgulho exacerbado dela. Diga a ela que eu respeito a sua aflição em uma hora como essa e que eu a amo ainda mais por sua humildade de espírito. Eu poderia ajudar muito com a criança. Ou, quem sabe, ajudar a arrumar o jardim, hein?
de me livrar de você. Me escute, eu te imploro. Só dessa vez. O que quer, afinal? Camila. Deixe-me levar Dom Jaime para Lima por 1 ano ou 2. Eu serei o professor dele. Aqui ele está entre criados. Entre criados nunca aprenderá nada. Não. Camila, o que será dele? Não. Eu irei amá-lo e tratá-lo com carinho e tomar conta dele. Eu não fui um bom professor para você? Alguma vez eu te fiz mal? É muito cruel para ansiar por gratidão. Gratidão, gratidão, gratidão. Sim, eu fui muito, muito grata. Mas agora que eu não sou mais a mesma mulher, não restou mais nada para demonstrar a minha gratidão. Se o Jaime quiser ir com você, muito bem. Vai encontrá-lo na estalagem ao meio-dia. Pare! Senhor Pio? Quando chegaram na ponte de São Luís Rei, o capitão desceu pelo canal para supervisionar a passagem de algumas mercadorias. Mas Esteban atravessou pela ponte, seguido por Dona Maria, a Marquesa de Montemaior e sua dama de companhia, Pepita. Ele passou na frente do tio Pio. Vai descer para descansar quando cruzarmos a ponte. Mas no final, não foi mais necessário.
No amor, todos os erros não pareciam capazes de durar por muito tempo. E esta foi a graça deles. E ao compilar seu livro sobre as pessoas que caíram na ponte de São Luís del Rey, o que pressentiu? Eu concluo meus cálculos finais com um trecho onde tento descrever por que Deus decidiu por aquelas pessoas naquele dia, só para demonstrar sua sabedoria. Eu li suas conclusões. Você parece incapaz de determinar que existiam quaisquer características comuns e coerentes dentre todas as vítimas. Eu creio que a arte da biografia é mais difícil do que usualmente supomos. E, de maneira interessante, aqueles que conheciam melhor o Capitão Alvarado, por exemplo, se aventuraram menos. Talvez se pudesse ter entrevistado La Periccioli. Ela, no mínimo, estava de certa forma associada com todas estas vítimas. Arruinada, ela aceitou tudo à distância. Ela perambulou pelos montes da memória procurando pelas almas das pessoas que ela amou. Ela estava convencida de que pela segunda vez os céus tinham uma explicação. Primeiro foi a varíola. E então, a queda da ponte. Não foram meros acidentes. E por isso ela resolveu se entregar à total servidão, para assim tentar entender o valor da lealdade e do amor zeloso. Durante os 6 anos que trabalhei recolhendo informações sobre a vida daqueles que tinham morrido, Madre. Ela se isolou do mundo no convento de Santa Maria Rosa de las Rosas. Eu lhe conheço, minha filha. Eu era a atriz La Periccioli. Oh, faz tanto tempo que estou querendo notícias suas. Você também teve muitas perdas com a queda da ponte. Perdi 2 pessoas que eram crianças criadas aqui. Mas você, eu sei, perdeu um filho de verdade. Um filho seu. Sim, madre. E um grande amigo. Sim, madre. Venha até o jardim. Pode descansar aqui. Oh. Todos nós falhamos. Venha. A abadesa do convento Maria Rosa de las Rosas. Irmã Camila, La Periccioli, irá depor. Ela é La Periccioli? Ela mesma. Você era a atriz Camila Micaela Viegas, conhecida como La Periccioli? Faça a gentileza de se identificar. Retire o seu véu. Disse para fazer a gentileza de retirar o seu véu. Abadesa. Por favor, Vossa Excelência. Ela tem muito medo de aparecer em público. Uma atriz que tem medo de aparecer em público? Vossa Excelência, certamente não podemos aceitar o testemunho de uma atriz disfarçada com o hábito de uma organização religiosa. Vossa Excelência, eu me responsabilizo inteiramente por Talento ou confiabilidade? Quanto mais habilidosa a atriz, menos respeitável a testemunha. Vossa Excelência pode confirmar que esta é... Desculpe perguntar para o senhor, mas reconhece La Periccioli? Não. Não. Não.
Não posso dizer que a reconheço. O quê? Senhor? Não conheço essa mulher. Com toda aquela paixão. La Pericciole não tinha amor em seus olhos. O pior cego, Vossa Excelência, é aquele que não quer ver. Silêncio! 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 Arcebispo, continue com seu discurso e, por favor, seja breve, antes que todos nós sufoquemos neste calor infernal. O senhor, Vossa Excelência, e eu vemos claramente agora como este plano do irmão Juniper foi planejado para disseminar as sementes de uma perfeita flor de ceticismo. É inteiramente evidente. E como nunca fui obrigado a chegar tão longe sem fumar... Seus planos assemelham-se aos esforços daquelas almas insolentes que querem andar pelas calçadas do paraíso e que constroem a Torre de Babel para chegarem até lá. Para nosso franciscano, nosso Thomas vacilante, a fé não era o bastante. Ele queria provas incontestáveis da presença da mão de Deus, provas históricas, provas matemáticas. Suas dúvidas pareciam eternas. Mesmo em países onde a Inquisição pode ler todos os pensamentos através de nossos olhos... Nos poupe de suas teses sobre os méritos da Inquisição, por favor. Está aqui para implementar nossos estatutos, não para exaltá-los. Devo poupá-lo das generalizações do irmão Juniper. Também devo dizer que ele pensou que tinha visto no mesmo acidente o pecador punido pela destruição e o justo chamado para integrar o paraíso. Ele viu soberba e opulência confundidas para dar uma lição de moral para o mundo. Enquanto que, ao mesmo tempo, pobreza e humildade foram coroadas para o benefício espiritual dos miseráveis. Mas o irmão Juniper não estava satisfeito com suas razões. O livro que ele fez deve ser julgado e declarado herético e, por isso, negligenciado. Eu alego, Vossa Excelência, perante a Inquisição, que o irmão Juniper foi usado para fazer o trabalho do demônio e que este livro, este tomo de sua autoria é herético e que ele deve ser pronunciado pelo mal que representa como sendo um servo do demônio. E por esta razão, quaisquer cópias que ainda existam devem ser queimadas ao amanhecer juntamente com o seu autor. O seu pedido foi aceito. Preparem o tronco para amanhã ao raiar do dia. Estes são os desígnios de Deus? O padrão que não consegui captar na vida daqueles 5 que morreram foge de meu domínio. Mesmo agora. Me faria uma gentileza, minha filha? Permitiria que eu lhe mostrasse meu trabalho? Deus me perdoe, pois eu não sabia como amar. Nunca conheci outra forma de amor que não a paixão. Perdoe-me. Meu marido, El Conde de Buirre, foi ele que me enviou e me obrigou a entregar para você tudo o que foi tirado e confiscado da Ordem dos Franciscanos em nome da Inquisição. Ele não deseja retirar as riquezas para levá-las para a Espanha. Ao contrário, prefere que fique com tudo para melhorar o seu trabalho aqui. Se me der licença, vou entrar neste recinto onde estão os doentes à beira da morte. Direi algumas palavras para que reflitam caso não consigam dormir.
Mesmo agora, quase mais ninguém se lembra de Esteban e Pepita, a não ser eu mesma. A irmã Camila Lapericioli lembra de seu tio Pio e de seu filho. E esta mulher lembra-se de sua mãe. Mas em breve todos morreremos. E todas as lembranças daqueles 5 terão deixado a terra. E nós mesmos seremos amados por um tempo. E depois esquecidos. Mas este amor terá sido suficiente. Todos esses impulsos de amor retornam para o amor maior que lhes deu vida. Mesmo as memórias não necessariamente amorosas. Existe uma terra para os vivos e uma terra para os mortos. E a ponte entre elas é o amor. O único sobrevivente. O único propósito.
Buy your movie today. Arzura.com.